Eu poderia estar fazendo Valdemar Falcão, filho da Bia Falcão. Ele é personagem da Belíssima, é que ainda não entrou, mas vai ser uma belíssima palestra. Primeiro, eu queria agradecer o interesse e a atenção de vocês ainda estarem aqui até essa hora. Segundo, manifestar a responsabilidade de falar depois de Divaldo Franco, né? A honra e a responsabilidade de falar depois dele. E terceiro, inclusive, porque o tema sobre o qual eu vou falar é a respeito do livro que o Pedro já falou para vocês, que se chama Encontros com Médiuns Notáveis. E nós acabamos de ter um encontro com um médium extremamente notável aqui, que é o Divaldo. E me deu a honra de levar um livro meu agora com ele. Esse ano já é a 10ª vez que eu estou aqui presente nesse evento. Alguns mais antigos aqui devem se lembrar de mim dos outros carnavais. E pela primeira vez eu estou aqui como autor de um livro, que é uma situação que eu jamais imaginei que fosse acontecer na minha vida. Como vocês sabem, eu trabalhei muitos anos como editor de livros, publicando livros das outras pessoas, mas nunca tive interesse nem uma ansiedade de fazer um livro meu. E a ideia veio de uma outra pessoa que já esteve aqui conosco, o físico francês Patrick Drouot, que há alguns anos atrás me disse isso: por que você não escreve um livro? E eu disse a ele: Patrick, tem tantos livros de astrologia já na praça que eu acho que se eu escrever um não vai acrescentar nada. Ele disse: não, mas você conheceu tantos paranormais interessantes ao longo da sua vida, por que você não junta essas histórias todas e coloca elas num livro? Eu me ofereço para fazer a apresentação do livro para você. Então a ideia foi amadurecendo na minha cabeça, e há 2 anos atrás eu comecei a puxar pela minha memória e relembrar de todos esses encontros com esses médiuns notáveis que eu tive ao longo da minha vida. O livro não tem uma postura de pesquisa. Quer dizer, eu não fiz a pesquisa para fazer o livro. A pesquisa foi a própria vida que eu fui vivendo e o contato que eu fui tendo com esses paranormais ao longo das buscas que eu e minha família fizemos na área de espiritualidade. E, como não podia deixar de ser, o Encontro com a Nova Consciência está presente no livro, porque, como todos vocês sabem, isso aqui é um evento único, que não acontece dessa maneira em nenhum outro lugar do mundo, né? E vários dos personagens, não os paranormais, eu vou explicar para vocês como é que é a estrutura. Então, em princípio, a parte principal do livro são histórias que eu testemunhei de 6 médiuns, de 6 paranormais, de diferentes qualidades e habilidades e dons. Depois eu fiz uma pequena segunda parte, um apêndice, onde eu criei um capítulo chamado Médiuns Honorários, que não são médiuns no sentido literal da palavra, não são paranormais, mas que são pessoas de grande abertura espiritual. E das 6 que estão relatadas nesse pequeno apêndice do livro, 5 são frequentadores aqui do encontro. O pastor, nosso querido pastor Neemias Marian, nosso professor Hermógenes, nosso monge Marcelo Barros, nosso teólogo Leonardo Boff e o nosso físico Patrick Drouot. E por último, no finalzinho do livro, como eu trabalho com astrologia, eu coloquei os mapas dos 6 paranormais e dos 6 médiuns honorários, e fiz pequenos comentários a respeito de cada um, da capacidade deles, como é que isso está refletido no mapa astral de cada um. Eu hoje aqui, por uma questão de tempo, só vou falar dos médiuns, dos 6 médiuns, e não dos 6 médiuns honorários, nossos amigos que eu acabei de mencionar para vocês. Eu vou contar um pouquinho da história de cada um, como é que eu conheci, e vou dar uma pequena amostra no mapa astral de cada um, de onde é que estão as características que os fazem serem paranormais do jeito que eles são. A minha experiência com a espiritualidade começou por volta dos 17 anos, quando a minha avó materna foi diagnosticada com um câncer de aparelho digestivo inoperável. Então foi prevista todo um período de muito sofrimento físico para ela, e nesse momento a família ficou sabendo da existência desse senhor, do Valquir, que é o chefe de um terreiro de Umbanda lá no Rio de Janeiro, e ele foi encaminhado até a casa de minha avó para tratar dela. Ele não ofereceu nenhuma perspectiva de cura, porque nem havia essa possibilidade a essa altura do campeonato. Mas ele se dedicou durante 2 meses a ir diariamente na casa da minha avó, porque ela não podia se deslocar até o centro espírita dele,
e ele se dedicou a ir visitá-la diariamente. E o que aconteceu é que ela teve a sobrevida que era prevista pelos médicos, que foi de apenas 3 meses, depois da cirurgia que ela fez, mas ela não teve um único pingo de sofrimento físico. Os médicos já tinham nos dado receitas de remédios pesadíssimos, à base de morfina, porque diziam que a fase final ia ser de muita dor, de muito sofrimento, e ela não teve nada disso. Ela simplesmente, de um dia para o outro, teve uma crise hepática, entrou em coma hepática e faleceu 2 dias depois. A partir daí, a família começou a se interessar pelo espiritismo, e nós começamos a frequentar a casa que o Valquir preside até hoje, lá no Rio, que chama-se Tenda Espírita Zuricã. No livro, eu procurei não dar o nome completo de ninguém, porque a maioria desses médiuns foge de publicidade, não gosta de ver seu nome divulgado na mídia, e me pediu que não entrasse em detalhes, né? Aqui com vocês não há problema de falar nomes completos, nem nada disso. Então eu comecei a frequentar o Centro do Valquir, quando eu tinha meus 17 anos, isso aí já se vão 36 anos atrás, e comecei a conhecer o universo da Umbanda. O terreiro dele é de uma Umbanda tradicional. E eu comecei lá a descobrir que eu tinha mediunidade, comecei a frequentar, comecei a desenvolver a minha mediunidade, e testemunhei algumas coisas muito bonitas nos trabalhos que eu vi lá com ele. A primeira delas foi um dia em que nós fomos fazer um trabalho na mata. É uma coisa que a maioria dos terreiros de Umbanda faz uma vez por ano, um trabalho que se chama de macaia, no qual a gente vai para um lugar na natureza, onde haja uma cachoeira, uma floresta, e passa ali o dia inteiro fazendo trabalhos de fortalecimento, de oferenda aos orixás, a céu aberto. Então, quando nós chegamos lá, a primeira coisa a se fazer, na medida que nós estávamos numa floresta, foi se fazer uma mesa para Oxóssi, que é o orixá que rege as florestas. Então, nós chegamos ao pé de uma árvore, e estendemos um pano verde, colocamos as frutas, o vinho tinto, os coités, aquelas pequenas coisinhas, e fomos abrindo as frutas, porque o aroma delas exalasse ali. Quando nós terminamos de montar a mesa, começou a cair folha de todas as árvores ao nosso redor. Não tinha um pingo de vento, eram as 7 horas da manhã, não ventava, e as folhas começaram a cair de todas as árvores, só no lugar onde estavam os médios. Era o terreiro inteiro que estava lá, devia ter umas 50, 100 pessoas, e as folhas ficaram caindo durante 5 minutos, sem parar. O mestre, o chefe, o guia principal do Valquir, que é um caboclo, nós estávamos cantando para Oxóssi, e ele ficou maravilhado com aquilo, e o bonito é que ele é um mestre oriental que se apresenta na forma de caboclo, e o símbolo dele no Oriente é aquela borboleta azul, azulona, que nós vemos aí de vez em quando. E no momento em que as folhas caíam de todas as árvores, apareceu uma borboleta dessas, girou em torno dele, deu uma volta em torno dele e se perdeu de novo no meio da floresta. Nós passamos ali o resto do dia, até 6, 7 horas da noite, ventou, choveu, o tempo abriu, o tempo fechou, e não caiu mais uma folha de uma árvore. Foi só naquele momento que nós estávamos prestando homenagem ao Oxóssi, que a floresta, digamos, nos retribuiu a homenagem. Depois, no final do dia, quando nós estávamos encerrando todo o trabalho daquele dia, fomos cantar para Oxalá. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos uma cachoeira próxima e 2 pombos, que são o símbolo de Oxalá, chegaram voando e pousaram no alto da cachoeira, onde a água começava a despencar. Como era o fim da tarde, já estava na hora do pôr do sol, estava aquela luz alaranjada e a luz batia justamente no lugar onde os pombos estavam. Parecia que tinha um refletor que tinha sido aceso ali, só para justamente iluminar os símbolos, o animal símbolo de Oxalá. Enquanto nós cantávamos para Oxalá, eles ficaram pousados ali, e quando terminou o ritual, eles simplesmente voaram e foram embora. Essa experiência me marcou muito pela beleza dela, pelo contato com a natureza, e só fez me reforçar ainda mais a minha convicção e a minha atração pela Umbanda e por essa interação que todas essas formas de culto fazem com a natureza ao nosso redor. Num outro momento, bem mais tarde, eu tive uma outra experiência com o Valquir muito interessante, porque ele trabalha com um Exu de muita luz, que é conhecido como Exu Tranca-Rua das Almas. E meu pai era advogado, trabalhava no fórum, e um dia cedeu os autos de um processo
para um advogado que saiu sem assinar um comprovante de que tinha levado aqueles autos para examinar. E depois disse que não tinha levado os autos se perderam. Isso era uma situação muito complicada para o meu pai, que era responsável por aquele processo. Então ele foi ao centro, conversou com o seu tranca-rua, explicou a situação que ele estava passando, e ele disse: não se preocupe não, porque o seu processo ele vai ser devolvido. Eu vou me encarregar disso. Uma semana ou 2 semanas depois, o funcionário encarregado da distribuição de processos no Fórum lá do Rio de Janeiro chegou até o escritório do meu pai, com o processo na mão, dizendo: olha, doutor Paulo, apareceu um rapaz lá com esse processo na mão e dizendo que precisava entregar para o senhor. Eu não sabia nem que o processo tinha saído aqui do fórum e eu não conhecia ele. Eu perguntei o nome, ele disse que não tinha importância, simplesmente entregou o processo e foi-se embora. Aí meu pai ficou aliviado e, na primeira oportunidade que ele teve de voltar ao centro, ele foi conversar com o seu tranca-rua, entrou na fila para esperar a vez dele, e antes dele chegar a ser atendido, o seu tranca-rua viu ele na fila e deu uma gargalhada e disse: não disse que o seu processo ia ser devolvido? Já foi, né? Aí, quando chegou a vez dele ser atendido, ele foi conversar com ele, e o seu tranca-rua disse a ele: olha, eu lhe disse que o processo ia ser devolvido, foi devolvido, a pessoa que foi devolver lá era um emissário meu, ainda brincou com ele, falou: ele não é advogado, nunca mais ele vai aparecer no fórum, mas fique tranquilo porque está tudo resolvido, você não tem mais com o que se preocupar. Eu queria explicar para vocês, do ponto de vista astrológico, o planeta que mais reforça a característica da mediunidade é o planeta Netuno, que tem o símbolo de um tridente. Vocês vão ver ele ali em cima. Estão conseguindo acompanhar? Netuno e o Sol. Nós vamos perceber em todos esses mapas a presença forte do planeta Netuno, caracterizando o canal de abertura para a mediunidade. No caso do Valkyr, o Netuno está em conjunção ao próprio Sol do mapa dele, colocado na 8ª casa do mapa, que é a casa do oculto, e fazendo toda uma ligação com a 12ª casa, que é a casa sobre a qual o Netuno tem a regência tradicional. Então nós vamos perceber em todos os mapas a presença forte do Netuno, seja formando aspectos com o Sol, com a Lua, ou com o ascendente, com a linha do horizonte do mapa, ou com algum dos planetas que a gente chama de planetas pessoais, Mercúrio, Vênus, Marte. Eu vou seguir em frente, então, para falar de Nazaré. Nazaré eu conheci através da família de minha ex-mulher. Era uma senhora que era enfermeira e me chamou muita atenção porque eu conheci o mapa astral dela antes de conhecê-la pessoalmente. E eu percebi nesse mapa uma série de indicações. Vocês vão ver ali no alto, onde tem a casa 9 do mapa, o Sol, junto ao Júpiter, que é o planeta do conhecimento religioso, a Lua colocada em cima do ascendente, que é o próprio signo que a Lua rege, que é o signo de Câncer, e novamente o Netuno, formando aspectos fortes, no caso com o Mercúrio, que é o planeta da comunicação. Vocês percebam aqui essa linha que une os dois. E aqui existe uma outra característica, porque o Mercúrio é o regente do signo de Virgem, e se encontrava no signo de Peixes, quando ela nasceu. O Netuno, que é o regente do signo de Peixes, se encontrava no signo de Virgem. Então há uma inversão dos regentes. Isso em astrologia se chama recepção mútua. Estabelece um canal de ligação muito mais fácil entre os dois planetas. Nazaré era enfermeira, instrumentadora, tinha uma vidência maravilhosa, era uma pessoa de uma generosidade enorme, ela já é falecida, e ela acabou me trazendo uma revelação completamente inesperada quando minha ex-mulher estava grávida do nosso primeiro filho. Um dia nós resolvemos ir fazer uma visita a ela, mas uma visita amigável, não era para jogar búzios, nem para exigir dela nenhum tipo de trabalho. E nós estávamos conversando na sala da casa dela, eu, minha ex-mulher e minha mãe, quando ela virou-se para a Mônica e disse: vamos lá para o quartinho que eu quero jogar os búzios para você. E Mônica disse: não, mas eu não vim aqui para você jogar, não vim aqui para te dar trabalho, eu vim aqui para lhe visitar. Ela falou: não, mas sou eu que quero, eu quero jogar os búzios para você. Aí ela saiu com a Mônica, foram lá para o quartinho dos búzios, e o que aconteceu foi o seguinte: ela jogou os búzios uma primeira vez e virou-se para a Mônica e disse assim: a sua sogra perdeu um filho? E Mônica disse: não, são 5 irmãos e estão todos vivos.
Ela jogou os búzios uma segunda vez e disse, não, a sua sogra perdeu um filho. Eu tinha um irmão que nessa época estava na Indonésia, na ilha de Bali, e Mônica ficou preocupada achando que tinha acontecido alguma coisa com ele lá do outro lado do mundo e que nós não sabíamos ainda. E ela perguntou, falou, Nazaré, pelo amor de Deus, o Paulinho está em Bali, na Indonésia, será que aconteceu alguma coisa com ele? Ele morreu lá e nós não sabemos. Ela aí jogou os búzios uma terceira vez e falou assim, não, sua sogra perdeu um neném. Chama ela aqui para me explicar essa história. Aí minha mãe foi chamada até lá e realmente ela teve quando ela esperava entre o meu segundo e o meu terceiro irmão, ela teve uma gravidez na qual ela contraiu sarampo, isso em 1954. E os médicos aconselharam ela a fazer um aborto, porque disseram que a criança ia nascer com uma série de problemas, uma série de limitações, uma série de deficiências. Mas minha mãe não admitia de jeito nenhum a hipótese de fazer um aborto. E os médicos começaram a pressioná-la, e ela resolveu rezar a Deus uma noite e disse para Deus, se você acha que eu tenho que carregar esse fardo, eu carrego, mas eu não vou ter mais filhos, porque eu sei que esse filho vai me solicitar muito a minha atenção, então eu vou encerrar por aí. Deus, se você achar que eu não preciso carregar esse fardo, trate de tomar alguma providência, porque eu não vou fazer um aborto. No dia seguinte de manhã, ela teve um aborto espontâneo e perdeu esse neném, que iria nascer no mínimo cego. Pois bem, quando minha mãe acabou de contar essa história para Nazaré, Mônica sentada na frente dela, ela apontou para a barriga de Mônica e disse assim, pois esse filho que você não teve, está voltando aqui na barriga da sua nora como seu neto. E preste muita atenção quando ele nascer, porque ele vai ter uns olhos muito bonitos para compensar os olhos que ele perdeu quando você contraiu o sarampo. E o Gabriel, meu filho mais velho, realmente nasceu alguns meses depois, tem uns olhos verdes lindos, e tem uma ligação com a minha mãe, com a avó dele, que vai além da ligação de uma avó e de um neto. Quer dizer, no livro, quando eu conto essa história, eu chamei esse trecho de O Filho que Virou Neto. Né? Então, o Gabriel, meu filho, é um irmão que eu não tive, e que agora voltou a esse mundo de ilusão em que a gente vive como meu filho mais velho. Nazaré era uma pessoa de uma grandeza, de uma generosidade fantástica. Ela teve um câncer de pulmão, começou a se tratar e um dia me telefonou e disse, eu estou fazendo uma festa aqui na minha casa no próximo sábado para agradecer a minha recuperação e estou chamando todos os meus amigos queridos e eu queria que você e a Mônica viessem. Então nós fomos à festa, era uma festa linda, com vários pais de santo, todos vestidos com aquelas roupas muito bonitas, a Nazaré estava muito feliz, recebendo todo mundo, circulando ali no meio de todo mundo, e nós saímos da festa felizes com a suposta recuperação dela. 2 meses se passaram, eu resolvi ligar para a casa dela para saber de notícias, como é que ela estava, atendeu o marido dela e me disse, meu irmão, a Nazaré faleceu há 2 meses atrás, um pouco depois daquela festa. Falei, mas ela não tinha se recuperado? Ele disse, não. Esse foi o pretexto que ela usou para fazer aquela reunião, que na verdade era uma reunião de despedida dela. Ela sabia que ela não ia ficar mais muito tempo aqui no plano terreno e resolveu juntar as pessoas que ela mais gostava, usou essa desculpa da recuperação, mas aquilo foi uma festa de despedida. Então eu fiquei impressionado com a coragem dela, com a serenidade dela frente a uma situação dessas, e hoje em dia é mais uma amiga que está no plano espiritual. Percebam então de novo o que eu falei, a questão do planeta Netuno, lá embaixo. A Lua colocada no ascendente é uma outra característica que aviva a percepção das pessoas, mas no fundo sempre é o Netuno que é o responsável pelos canais de mediunidade. Então, como eu disse, o Netuno em oposição ao Mercúrio, que é o planeta da comunicação. Percebam de novo Netuno, tridentezinho, nesse caso colocado na linha do horizonte do mapa. O planeta estava nascendo no céu na hora que o Luiz nasceu e formando um belo aspecto com a Lua de novo. Está aqui caracterizada a faculdade mediúnica dele. Luiz era uma pessoa de grande cultura, também já falecido, começou a mediunidade dele a desenvolver num centro de Umbanda. Era o que a gente chama, todos esses personagens que eu estou citando aqui para vocês, tem aquilo que se chama de mediunidade espontânea ou mediunidade de berço. São pessoas que já nascem com o dom pronto, maduro, que não precisam desenvolvê-lo. E o Luiz era também nesse caso. Só que o Luiz era uma pessoa de grande cultura, tinha morado na França, falava francês fluentemente,
e, ao mesmo tempo, conhecia as religiões afro-brasileiras como ninguém. Meu pai conheceu ele na sala de espera de um médico. Ele olhou para o meu pai e começou a falar uma série de coisas da vida do meu pai, sem que ele nunca tivesse se conhecido. A partir daí, ele se tornou amigo da família e frequentava sempre a nossa casa. Era uma pessoa muito divertida, muito bem-humorada, muito irreverente. E ele tinha, além do dom da vidência, ele tinha o que se chama no candomblé de mão de jogo. Era o dom para jogar búzios. Como ele não tinha centro, ele não era pai de santo, nem pretendia ser, ele de vez em quando marcava uma data, escolhia a casa de alguns amigos e jogava búzios para uma série de pessoas. Como havia a obrigação de se cobrar o que se chama do chão do jogo no candomblé, e ele não precisava desse dinheiro para sobreviver, ele cobrava R$1. E depois doava esse dinheiro para quem precisasse. E a história mais interessante que aconteceu com o Luiz foi em relação a um casal amigo meu. Ele é um músico inglês, guitarrista, e ela é brasileira, minha amiga de infância. Nós estávamos marcados para ir para a Inglaterra para fazer uma gravação com esse guitarrista, e quando eles souberam que o Luiz ia fazer uma sessão dessa de jogo de búzios na casa de meus pais, eles quiseram ir. Então eu levei eles até lá, e o Luiz abriu os búzios para eles e perguntou: escuta, vocês moram... Descreveu a casa que eles moravam em Londres e disse: vocês estão querendo vender essa casa há muitos anos e não conseguem? Eles disseram: é verdade, isso está acontecendo. Aí o Luiz explicou o seguinte, ele disse: olha, quando vocês compraram essa casa e se mudaram para ela, havia lá um morador espiritual, um morador não físico, que não era exatamente uma pessoa do mal, nem negativa, mas estava apegado à casa, e depois que vocês se mudaram para lá, se apegou a vocês também, e não quer que vocês vão embora. Então, cada vez que aparece um comprador para casa, na hora que o negócio está para se fechar, ele vai lá e buzina no ouvido do comprador que não vale a pena comprar a casa, o comprador desiste e vocês não conseguem vender a casa. Como o Luiz sabia que eu ia com eles para a Inglaterra, ele me explicou um ritual que eu deveria fazer na casa de limpeza, um ritual originado do candomblé, que era muito simples, era só espalhar milho branco pela casa toda, deixar a casa fechada durante 24 horas e depois recolher aquele milho num pano branco e entregar na porta de um cemitério. Então, vocês imaginem eu fazendo uma macumba, com todo respeito, na cidade de Londres, que não tem nada a ver com isso, né? Aí, o que aconteceu? Quando nós chegamos em Londres, o Steve estava ansioso, o guitarrista, para terminar o disco. Ele virou-se para mim e disse: olha, o Luiz disse que o espírito que está aqui não é ruim, então vamos terminar o disco primeiro, depois a gente faz a limpeza da casa. Então, nós passamos um mês trancados em estúdio, terminando a gravação, e quando terminamos a gravação, ele disse: então vamos agora fazer a limpeza. Aí, uma sexta-feira, eu comecei a preparar tudo, ligou um corretor para ele, disse: tem uma pessoa interessada na sua casa. Ele disse: mais uma, tá bom, segunda-feira a gente conversa. Eles nem acreditavam que fosse acontecer nada. Aí fiz o procedimento todo que o Luiz me explicou. Na sexta-feira, a casa ficou fechada 24 horas. No sábado fui lá, recolhi o milho todo, entreguei na porta do cemitério, como ele falou, e na segunda-feira a casa foi vendida. Luiz faleceu já tem alguns anos também, e deixou na gente uma impressão maravilhosa, porque, como eu disse a vocês, era uma pessoa completamente desapegada, não tinha a menor vaidade da capacidade que tinha um bom humor incrível. Mais adiante eu vou contar uma história engraçada que aconteceu com ele para vocês, e, mais uma vez, um desses médiuns notáveis que eu tive o privilégio de conhecer na minha vida. Aqui, Paulo Vitucci, conhecido como Seu Paulo. Eu me esqueci de falar uma coisa para vocês. No livro, cada médium está citado apenas o primeiro nome, sem o sobrenome, e cada um tem um título embaixo para caracterizar o dom dele conforme se manifestava. O Valquir é a Umbanda tradicional. Nazaré, a Umbanda cruzada. Luiz, a Umbanda e o Candomblé, porque ele frequentava os dois cultos com a mesma tranquilidade. Seu Paulo, no livro, eu chamo de o cavalo do rei Salomão, porque o Seu Paulo era um médium também absolutamente único. Ele morava na cidade de São Paulo, e ele não tinha centro, não tinha uma casa onde ele fazia os trabalhos. Ele ia na casa das pessoas realizar o trabalho lá. E ele recebia um rabino, a entidade principal que ele recebia era um rabino. Segundo ele dizia também, o profeta Jonas, aquele que nós conhecemos a história da baleia, e o chefe da falange dele seria o próprio rei Salomão, da Bíblia, que eu nunca vi incorporado nele, porque diziam que ele só incorporava uma vez por ano. Era o rabino que era o principal
atuante no trabalho dele. E o seu Paulo tinha um dom muito especial de materialização, que ele chamava de transporte. O rabino, quando chegava na casa onde ele ia fazer os trabalhos, ele pedia que se trouxesse um lençol branco de uso comum da casa, uma roupa de cama, e pedia também um lenço, um chale, uma echarpe, algum lenço comprido. Primeiro, ele recebia o profeta Jonas, que fazia um processo de limpeza na casa. O profeta pegava aquele lençol e enrolava no corpo como se fosse uma túnica dos tempos bíblicos. E depois o profeta Jonas desincorporava e ele se preparava para receber o rabino. Como o rabino fazia o trabalho de materialização, para não haver suspeitas de fraude, ele pedia que as mulheres que estivessem presentes na reunião se retirassem da sala por um momento, ficavam só os homens. Seu Paulo tirava a roupa dele todinha, ficava nu em pelo, pegava-se esse lençol branco, ele enrolava no corpo como se fosse um vestido, tomara que caia, amarrado aqui na altura do peito. E se tivesse alguma pessoa que estivesse frequentando a reunião pela primeira vez, essa pessoa era convidada a revistá-lo, como se fosse um policial batendo no corpo dele todo, para ver que ele não estava escondendo nada no corpo. Aí, em seguida, o rabino chegava e começava a atender as pessoas, dava suas consultas, e chegava um determinado momento que ele fazia uma oração, onde ele pegava esse lenço, também da casa, começava a balançar o lenço, fazia uma série de preces, e em um determinado momento ele balançava aquele lenço, e do lenço caíam moedas de ouro, notas de dólar, pequenas pedras preciosas, que ele chamava de sementes. E ele chamava o processo de transporte, não de materialização, porque ele disse que essas coisas eram tiradas de algum lugar no mundo e trazidas para lá, não eram fabricadas por ele. Era um processo de transporte. Percebam no mapa de São Paulo, de novo, a questão do Netuno, como no mapa do Luiz, cravado em cima da linha do ascendente, do horizonte do mapa. A lua nova, a lua em conjunção ao Sol na casa 8, como no mapa do Valkyr. E a casa 8 é considerada a casa da transmutação também na astrologia. Daí a capacidade que ele tinha de fazer esses transportes. Agora, a história engraçada que aconteceu, como eu disse a vocês, o Luiz, foi o Luiz que nos introduziu ao São Paulo. Conheceu o São Paulo em Brasília, na reunião na casa de um amigo, e o convidou para ir na casa de meus pais no Rio de Janeiro. E o Luiz, como era muito irreverente, um dia nós estávamos, na ausência do seu Paulo, conversando em casa sobre o fenômeno todo, e o Luiz, com o jeito dele brincalhão, disse assim: para mim, o seu Paulo esconde aquelas coisas ali na bunda dele, e na hora do negócio dá uma balançada e cai aquelas pedras todas. A gente achou muita graça, achou um pouco de reverência demais, mas o seu Paulo não estava presente, então a brincadeira ficou só entre nós. Coitado do Luiz, na primeira vez que o seu Paulo voltou ao Rio, para trabalhar lá em casa, quando o rabino baixou, a primeira coisa que ele fez, chamou o Luiz e falou assim: Luiz, vem cá, mete mão aqui para ver se tem alguma coisa escondida. Deu uma bronca nele, danada. Luiz ficou morrendo de vergonha e disse: não, rabino, de jeito nenhum, eu não fiz, não estava duvidando da sua capacidade. Ficou todo embaraçado. E o rabino dizia: não, pode meter mão para ver se tem alguma coisa escondida aqui e tal. E ele disse: não, deixa para lá e tal, vamos ficar por isso mesmo. Seu Paulo era uma figura adorável, era enorme de gordo, muito bem-humorado, e tinha uma característica muito interessante também. Por conta desses trabalhos de transporte, de materialização, isso usa muito da energia das pessoas presentes na reunião. Então, quando acabava a reunião, estava todo mundo com muita fome. E o seu Paulo era apaixonado por chocolate. Então, a grande recompensa que ele tinha, um detalhe, gente, nenhuma dessas pessoas cobrava um tostão pelo trabalho que fazia, tá? Era tudo absolutamente gratuito. Então, a recompensa do seu Paulo era bolo de chocolate. Então, a casa queria recebê-lo, fazia bolo de chocolate, brigadeiro, todo tipo de doce de chocolate, e quando acabava a reunião, nós íamos para a mesa para o seu Paulo saborear, e todos nós saboreávamos lá todos os doces e bolos de chocolate. Ele lambia os dedos e achava tudo maravilhoso. Era uma figura adorável, que já faleceu também alguns anos atrás, era discretíssimo, não gostava de aparecer. Quando algum órgão de imprensa procurava, dizia que tinha ouvido falar dele, ele disse: não, isso é mentira, não tem nada disso, isso é história que as pessoas inventam, eu sou uma pessoa comum, não tenho nada disso. E ele uma vez contou para mim, ele disse que já tinha nascido com esses poderes, e que quando ele tinha 14 anos de idade, os mensageiros, que era como ele chamava os guias dele, abriram uma janela dimensional e mostraram para ele o seguinte: olha, você tem duas opções aqui, você pode seguir o caminho da esquerda, que vai fazer com que você tenha muito dinheiro e muito poder material enquanto você estiver aqui na Terra. Mas depois que você desencarnar, você vai trilhar um caminho de fogo. Ou então você pode escolher o caminho da direita, no qual você vai ter uma vida simples, modesta, na Terra, discreta,
não vai lhe faltar nada, mas também não vai lhe sobrar nada, e depois que você desencarnar, você vai trilhar um caminho de luz. Ele, como era muito brincalhão, quando me contou essa história, piscou o olho e falou assim, caminho de fogo, eu, hein? Deixa eu ficar quieto aqui no meu canto, que eu quero o meu caminho de luz depois que eu morrer. Desencarnou, de maneira também assim discreta, a gente soube só depois que ele já tinha morrido. E algum tempo depois, no trabalho da última médium que eu vou contar para vocês agora, que é uma médium de psicografia, ele apareceu um dia que eu estava pedindo por um primo meu que estava fazendo um tratamento de leucemia nos Estados Unidos. Na hora que nós falamos o nome dele, a médium disse, está aqui presente o Paulo Vitucci, que está dizendo que está tentando ajudar o seu primo lá no tratamento dele. Quer dizer, seu Paulo já tinha desencarnado, estava já na vida espiritual e continuava trabalhando para beneficiar as pessoas. Estava trabalhando para tentar ajudar o meu primo. Vamos ao último. Penúltimo, perdão. Esse talvez alguns de vocês conheçam, pelo menos de nome, Lorival de Freitas. Ele era conhecido como Nero, porque uma das entidades com a qual ele trabalhava seria o imperador de Roma, Nero, e ele também já é falecido. De novo, percebam lá o planeta Netuno fazendo a ligação aqui com a Lua, com Marte, colocado na casa 12 do mapa, que é a casa da caridade, do assistencialismo, no signo de Virgem, que é o signo da saúde. O Lorival, talvez do ponto de vista do fenômeno, tenha sido um dos médiuns mais impressionantes que eu conheci, porque ele tinha o dom de operar como operava o Zé Arigó, como operava o Dr. Fritz. Ou seja, ele usava qualquer instrumento cortante que tivesse à mão, na casa onde ele estava visitando as pessoas, usava como anestesia música, ou tocada num disco, ou tocada ao vivo por algum músico. Ele era amigo de vários músicos, ele era amigo do Tom Jobim, do Chico Buarque, já falou dele em várias entrevistas, chamava ele de Bruxo das Laranjeiras, que foi o nome que eu dei no livro a ele, Lorival Bruxo das Laranjeiras. E era uma pessoa de um amor, de um desprendimento maravilhoso. Ele participou de um momento crucial da minha vida, no qual eu tinha uma namorada que estava com câncer, um câncer de seio. E ele, durante muito tempo, enquanto ela estava fazendo o tratamento convencional da medicina, ele disse, não, por enquanto não há necessidade de eu intervir, porque a medicina está fazendo o que deve ser feito. Se a situação se agravar mais adiante, eu vou lá e tento ajudar vocês. Pois bem, a situação se agravou, e um dia eu recebi um recado através de um amigo músico que trabalhava nas operações dele, dizendo que ele iria nos visitar. Então ele chegou na minha casa, isso em 1979, às 11 horas da noite, acompanhado da cantora Miúcha, irmã do Chico, e de uma outra irmã do Chico chamada Ana de Holanda, e mais o Nando Carneiro, esse músico meu amigo, que também ajudava ele nas cirurgias tocando violão. Então ele pediu a gente um violão, ensinou uma música para a gente tocar, quer dizer, eu sou autista, então ele me pediu para tocar a melodia na flauta, pediu a Miúcha para cantar a melodia e ao Nando para acompanhar no violão. Deitou a minha namorada na cama, de bruços, começou a palpar as costas e o pescoço dela, aí me pediu gilete, faca de cozinha, tesoura de unha, botou na cabeceira, pediu para a gente ficar tocando a música na porta do quarto e levantou a blusa da Sandra aqui nas costas e começou a passar gilete nas costas dela, fazendo uma espécie de uma marca, como se fosse um X, como se fosse um local onde ele queria marcar. Então ele fez um X, arranhou aqui as costas dela com um X. Em seguida pegou uma faca de cozinha deste tamanho e enfiou no meio daquele X. Não saiu uma gota de sangue e a faca começou a vibrar sozinha, como se tivesse um aparelho elétrico mexendo nela. Ele só segurava e a faca fazia assim. De repente, daquele corte surgiu um pedacinho de tecido desse tamanho, do tamanho de uma moeda grande. Ele recolheu, ele cortou aquilo com uma tesourinha de unha, e a Sandra, nessa altura, estava deitada sobre os próprios braços, de olhos abertos, como se nada tivesse acontecendo. Ele cortou aquele pequeno pedaço de tecido, colocou num copo, mandou a gente colocar no congelador, mandou a gente parar de tocar e pediu para que eu segurasse um algodão em cima daquele corte. Eu fiquei apoiando o algodão enquanto ele preparava um curativo de gases esparadrapo do lado. E 1 minuto depois ele falou, pode tirar o algodão. Quando eu tirei o algodão, só tinha aquele arranhão que tinha sido feito pela gilete anteriormente. O corte que a faca tinha feito havia sumido. Não tinha uma gota de sangue, ele não deu um único ponto.
simplesmente passou um pouquinho de mertiolato em cima, cobriu com a gaze e falou, olha, pós-operatório, 24 horas sem molhar, positivo, 72 horas você pode ter dor de cabeça, situações todas normais de um pós-operatório, e depois vamos adiante, vamos tentar curar você. E ele dizia, eu não sei curar o câncer, mas eu sei controlá-lo de tal forma que a pessoa vai se tratar comigo o resto da vida, não vai morrer dessa doença, a doença vai ficar restrita a um pequeno ponto no corpo e não vai progredir mais para lugar nenhum. Ainda me dizia, se você conhecer alguém que cure o câncer, me apresenta, porque eu também quero conhecer. Eu não conheço ninguém que saiba curar. Era uma pessoa também completamente desapegada, não cobrava nada por tudo que fazia, e muitas vezes ele curava as pessoas sem encostar a mão nelas, apenas usando a música. Tem outro episódio que eu conto no livro, que eu não testemunhei, mas que me foi contado pela própria Miúcha. Ele foi convocado por uma família muito rica do interior de São Paulo, não me lembro se de Ribeirão Preto ou Bauru, eu não me lembro exatamente qual era a cidade, mas a situação era a seguinte, um rapaz, filho desse casal, que era muito rico, teve um princípio de afogamento numa piscina, e quando ele foi socorrido, deram a ele uma dose excessiva de oxigênio, e o menino entrou em coma, num tipo de coma que não havia o que os médicos pudessem fazer por ele. Ele foi colocado na UTI de um hospital, e os médicos diziam, não tem nada a fazer, só podemos esperar. Souberam do Lorival, mandaram buscá-lo no Rio de Janeiro, num aviãozinho particular. Ele pediu que a Miúcha fosse com ele e chamou também um músico que tocava no grupo da Miúcha, um violonista. Um violão, o músico, a Miúcha, um médico amigo dele que trabalhava no Hospital Miguel Couto, lá no Rio, porque ele não era médico, e ele sabia que ele ia ter dificuldade de entrar na unidade de tratamento intensivo do hospital. Chegou na cidade, foi para o hospital, quando chegou na porta da UTI, o menino estava lá todo entubado, todo monitorado, ele pegou um pequeno crucifixo que ele tinha, colocou na testa do rapaz e disse, bom, a medicina não pode fazer mais nada por ele, vamos ver o que a magia pode fazer. Colocou o crucifixo na testa do menino, se afastou, virou-se para Miúcha e disse, Miúcha, canta aquela música que o Chico fez para você. É uma música muito bonita do Chico Buarque, chamada Maninha, que fala das fogueiras, dos quintais, eu acredito que muitos de vocês conheçam. Então Miúcha cantou Maninha 4, 5, 6 vezes, ali na porta da UTI. Depois de um tempo, o Lorival disse, pode parar. Olhou para o relógio e disse, vamos lá para a casa da família, que daqui a 30 minutos o menino vai sair do coma. Foram para a casa da família, daí a 30 minutos o menino acordou completamente curado, com a vida absolutamente normal, passou a levar uma vida absolutamente normal, e ele não encostou a mão no menino, a não ser na hora de colocar esse crucifixo na testa dele. A família queria recompensá-lo de alguma forma, e ele disse, não, eu não cobro nada, não tenho que me pagar, isso não é um serviço pago. Insistiram, queriam ajudá-lo de alguma forma, ele disse, então tá bom, me empresta esse aviãozinho que vocês me trouxeram até aqui, porque eu tenho doentes espalhados pelo Brasil inteiro, e não tenho meios de visitá-los todos. Eu queria esse avião por uma semana. Aí eles cederam o avião para ele, ele ficou passeando pelo Brasil, visitando doentes dele no sul, no nordeste, no centro do país, e reapareceu lá depois uma semana. Lorival faleceu em 1990, se não me falha a memória, no Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro, completamente esquecido por todas as pessoas que ele ajudou, com problemas de efizema pulmonar e problemas psiquiátricos. E ele dizia que ele estava desse jeito porque ele tinha ajudado muita gente, tinha esquecido de ajudar a si próprio. E a entidade principal que ele trabalhava, chamado Naor, nem o Nero não era o principal, quando ele foi tratar da minha namorada, ele me disse, olha, se algum dia você quiser conseguir que o Lorival vá atender alguém, porque ele resiste muito, porque ele já tem muitos doentes para tratar, diga a ele que a pessoa está sentindo dor, porque ele sabe que ele vai morrer pela dor e ele não suporta a ideia de saber que alguém está sentindo dor. Então, ele morreu dessa maneira, relativamente esquecido pelas pessoas de quem ele cuidou, mas era uma pessoa de um amor também enorme, de uma generosidade, de um desprendimento fantástico. Vamos à última história. Célia do Carmo, Dona Célia, eu tenho o privilégio de trabalhar com ela há 23 anos, desde 1982. Ela, Divaldo conhece muito ela, gosta muito dela, mas é uma pessoa que tem horror à publicidade, à divulgação de qualquer tipo.
ela não admite aparecer em público, em jornal, rádio, televisão. Acabou de fazer 81 anos de idade, ela é de 1925, como vocês podem ver ali. Eu a conheci em 1982, quando fui ver pela primeira vez um trabalho dela. E para vocês terem uma ideia da dimensão da mediunidade dela, no ano de 1991 ou 92, nós recebemos lá no centro que ela preside no Rio, uma visita de uma pessoa ligada ao Chico Xavier, que veio nos fazer uma visita de cortesia. Então, quando começaram os trabalhos, a Célia disse, tem aqui uma irmã nossa que vem lá de Uberaba, do grupo do Chico, veio aqui nos visitar e vai dizer aqui algumas palavrinhas. Então, a moça falou aquelas amabilidades habituais e, no final, disse assim, gente, eu preciso dar um recado para vocês que o Chico me pediu, para vocês que frequentam essa casa aqui, ele mandou dizer para vocês aproveitarem bem a oportunidade, o privilégio que vocês têm de conviver com aquela que ele, Chico, considera a maior médium do mundo. E a Célia, que não gosta desse tipo de elogio, na mesma hora negou, disse que não era nada disso e tal. Mas o dom dela é de uma precisão assim absurda. Ela faz o mesmo trabalho que faz o Chico, de psicografia, de receber mensagens de pessoas já falecidas, só que ela recebe dados absolutamente particulares das pessoas, e muitas vezes coisas que a própria família não conhece. Nomes, endereços, telefones, até o número de CPF eu já vi ela dar uma vez, né? E ela tem uma visão absolutamente científica de todo esse processo. Ela diz que ela não tem religião nenhuma, ela respeita e admira todas, mas prefere não se engajar em nenhuma. Ela diz que ela é um aprendiz universalista, porque todos nós vivemos no mesmo universo e devíamos aprender a respeitar as pessoas e aceitar o que é diferente de nós. Então, ela se intitula um aprendiz universalista. Eu já vi, nesses 23 anos de trabalho com ela, situações as mais impressionantes do ponto de vista da precisão da mediunidade dela. Inclusive, uma vez teve uma história dessa de um CPF, que ela estava recebendo uma mensagem de um rapaz falecido, e quem estava ali no auditório na hora era o sócio dele, que era um grande amigo, que eles eram sócios numa firma. E o rapaz estava recebendo a mensagem muito preocupado, dizendo, dona Célia, como é que ele está? Ele está bem? A Célia dizia, não, filho, ele está ótimo, ele está liberto, ele está livre do mundo material, está numa outra situação, ele está muito bem. Aí ela parou assim por um minuto e deu uma risadinha e falou, olha, ele está tão bem, ele está tão lúcido, que ele está aqui me dizendo, que era a época de março, abril, então é a época em que nós temos que fazer a nossa declaração de imposto de renda, né? E a Célia disse, olha, ele sabe que nós aqui na Terra agora estamos todos nos preparando para fazer a nossa declaração de imposto de renda, e ele era uma pessoa muito preocupada com isso. Então, quando chegava a época de fazer a declaração de renda dele, ele virava noites em claro, checando todas as informações e tal, para ver se estava tudo muito bem feito. E ele agora está muito feliz, porque ele não precisa mais fazer a declaração de imposto de renda. Então, ele está aqui me dizendo o número do CPF dele. Aí desfilou aquele número com 11 dígitos, né? O sócio anotou ali, com todo cuidado, a numeração toda, e foi conferir depois, e é claro que os números estavam absolutamente corretos. Aí ele ainda perguntou, dona Célia, o que ele acha da firma? Eu tô tocando a firma direitinho e tal, está tudo bem, o que ele acha? Ela riu e disse, olha, filho, ele disse que uma das vantagens de estar desencarnada é que não tem mais se preocupar com conta, prejuízo, lucro, balanço. Ele disse que isso aí agora é problema seu, você se vira. Ela tem um humor muito, muito grande, muito sutil e muito aberto. Já vi outras situações. Uma vez ela acabou revelando um processo de reencarnação sem que ela tivesse a intenção disso, por causa da pergunta que uma senhora fez a ela na hora que estava recebendo uma mensagem da filha. Então ela foi entregar a psicografia da filha para essa senhora, e a senhora virou-se para ela e disse, dona Célia, eu posso lhe fazer uma pergunta? Ela disse, pode. É o seguinte, é que a minha filha faleceu já faz mais de 30 anos. Então, primeiro eu queria saber se por acaso a senhora está vendo ela aí agora, na hora que a senhora está me dando essa mensagem, e caso a senhora esteja vendo ela, como é que é a aparência dela, porque ela morreu com 6 meses de idade, contraiu uma pneumonia, era um bebezinho, e morreu. Então eu queria saber como é que é a aparência dela, 30 anos depois, porque eu não imagino que ela vai aparecer para a senhora como uma forma de um bebê. E a Célia ficou assim meio embatucada, coçou a cabeça, e disse, olha minha filha, eu não posso mentir para você, o meu trabalho aqui é dizer a verdade. Então eu estou vendo a sua filha sim. Agora, quanto à aparência que ela tem, eu não sei se é o que você está esperando, mas ela se apresenta para mim com a forma de um rapazinho de 15 anos de idade, que depois que ela desencarnou como sua filha, ela já teve uma outra experiência encarnatória, da qual ela se libertou com 15 anos de idade e era um rapaz do sexo masculino. Então,
eu vejo um rapaz de 15 anos de idade, que tem a consciência de que foi sua filha na encarnação anterior. Aí a senhora ficou meio surpresa e um pouco até desapontada, porque acho que imaginava que a Célia fosse descrever uma moça de 30 anos de idade, alguma coisa assim. E ela aí pegou a mensagem da mão dela e falou: tá bom, muito obrigado, dona Célia. E virou-se e foi voltando para a cadeira dela. Quando ela foi voltando para a cadeira, a Célia apontou para ela e falou assim: minha filha, quem é Ayrton Fernandes Rolim Júnior? Aí a senhora se voltou na maior inocência e disse: esse rapaz foi meu aluno na escola primária, eu sou professora primária, e ele foi meu aluno, e eu tinha assim um carinho muito grande por ele tinha um carinho muito grande por mim. Depois que ele passou para o 2º grau, de vez em quando ele saía da aula dele para vir assistir a minha aula, gostava muito de ir na minha casa, a mãe dele tinha um ciúme danado de mim, eu não sei porquê. A mulher foi falando, contando a história do menino, e quando ela acabou de falar aquilo tudo, a Célia virou-se para ela e disse: pois esse rapazinho era sua filha reencarnada. Quer dizer, revelou para ela uma outra encarnação que a filha dela já tinha tido depois de ter desencarnado como filha dela, e a partir daí, esse espírito passou a assinar os 2 nomes nas mensagens que mandava para a mãe, o nome da filha e o nome do aluno, e sempre mencionava nas poesias o privilégio que ele considerava de ter tido essa pessoa como mãe numa encarnação e como professora na outra. Então dizia que tinha sido o ventre que a gerou numa vida e a mente que o educou na outra. Era uma revelação extremamente bonita. Que outra história eu posso contar da Célia para vocês, que tem tantas que eu até me perco aqui. Bom, teve uma história que ninguém testemunhou, porque aconteceu na casa dela. Ela faz esse trabalho de psicografia em casa, nas madrugadas. E depois que juntam uma quantidade suficiente de mensagens, ela marca uma reunião nesse centro que ela preside lá no Rio de Janeiro. Essas reuniões são sempre num sábado, para entregar as mensagens que ela recebeu psicografadas. E na hora que ela vai entregar as mensagens, ela recebe informações complementares, que ela chama de mensagens orais, que ela sai dando ali para as pessoas, como essa história do CPF que eu contei para vocês, como essa história da reencarnação da filha como aluno, e assim por diante. Então, numa dessas situações, que ela estava em casa, tinha acabado de fazer um trabalho de psicografia, eram 3 horas da manhã, ela aí ligou a televisão e estava passando um filme chamado Girassóis da Rússia, que se passa na Segunda Guerra Mundial na Rússia. Como a Célia já tinha visto o filme, ela desligou a televisão e disse: não, se eu for ver esse filme agora, eu vou até às 5 horas da manhã e não vou dormir. Aí desligou a televisão. Quando ela desligou a televisão, no sofá onde ela estava sentada, apareceu ao lado dela um soldado, um rapaz vestido com roupa de soldado da época da Segunda Guerra. Virou-se para ela e disse: não gostou do filme? Não vai ver o filme? Ela disse: não, um parênteses, toda vez que acontece uma situação dessas, que alguém aparece para ela, ela tem a noção de que aquilo ali é algum trabalho a ser feito, né? Então ela começou a conversar com o rapaz e disse: não, eu já vi o filme, eu gosto muito desse filme, é que está muito tarde, se eu for ver esse filme agora, eu vou dormir às 5 horas da manhã. O rapaz virou-se para ela e disse assim: a senhora sabia que o tanque passou em cima das minhas pernas e que eles estão querendo amputar as minhas pernas? Nesse exato momento, ela resolveu inverter o conceito de vivo e de morto. Passou a chamar ela própria de morta e ele de vivo. Disse: olha, meu filho, você não vai perder as suas pernas porque você está vivo. Você pode ver que as suas pernas estão aí. Você não perdeu as suas pernas, você está vivo. Sou eu que estou morta aqui, presa nesse corpo de carne. E o rapaz insistiu e falou assim: mas se eles amputarem as minhas pernas, a Verônica não vai mais querer casar comigo. Aí ela mentalmente pensou: Verônica, esse rapaz deve ser italiano. Ele leu o pensamento dela e disse assim: é Verônica escrito com K, e o meu nome é Sergei. Aí ela descobriu que ele era russo. Aí começou a conversar com ele, para acalmá-lo, para conscientizá-lo de que ele estava desencarnado, que ele já tinha largado o corpo físico. E ele foi ouvindo ela com muita atenção, e ela disse: olha, filho, mortos somos nós que estamos aqui presos nesse corpo de carne. Você está vivo, você nunca mais morre, você não precisa se preocupar com nada disso. Por que você de onde é? Ele disse assim: eu sou de Stalingrado. Por que você não vai visitar a sua cidade? E ele disse: como é que eu faço isso? Ela disse: basta você pensar na sua cidade, você instantaneamente vai estar lá. Vai lá visitar a sua cidade, depois volta aqui para me contar o que você viu. Ele desapareceu do lado dela por alguns minutos, voltou e disse: olha, eu não encontrei ninguém que eu conhecia lá. A cidade está toda diferente.
ela disse, bom, o que acontece é que as pessoas que estão lá estão mortas como eu. Então a fisionomia delas vai se modificando, porque elas vão envelhecendo. Você pode até ter passado pela sua Verônica na rua e não ter reconhecido ela. Aí ele começou a se dar conta do que ela estava querendo dizer. Então você está querendo dizer que eu morri, mas eu estou vivo? Ela disse, exatamente, ninguém morre. A gente apenas muda de estado. Eu que estou morta, porque eu estou presa aqui nesse corpo de carne. Ela insistia muito nisso o tempo todo. Você está vivo, você está mais vivo do que nunca, nunca mais você vai morrer. Aí ele começou a entender o procedimento todo e disse, eu acho que eu estou entendendo o que a senhora está querendo me dizer. Muito obrigado pela explicação que a senhora me deu, eu acho que eu vou indo. A senhora abre a porta para mim, para eu sair? Ela disse, não, meu filho, você não precisou de porta para entrar aqui. Você vivo, como está, você passa pelos espaços intermoleculares. Eu que estou morta, se for tentar passar por essa parede, eu vou dar com a cara aí, vou me machucar, mas você não. Ela mora no terceiro andar de um prédio em Copacabana, lá no Rio. Ela disse, você pode até sair aqui pela janela do meu apartamento. Ele aí foi até a janela, olhou para baixo e disse assim, mas aqui é muito alto, se eu cair lá embaixo eu vou morrer. Ela disse, não, filho, eu que se cair lá embaixo eu vou morrer. Você não morre nunca mais, você está vivo. E ele disse, a senhora garante isso? Ela disse, garanto. Então tá bom, então eu vou indo. Aí saiu pela janela, desapareceu e ela nunca mais o viu. A Célia, vocês perceberam, quer dizer, dos 6 paranormais que eu contei as histórias aqui para vocês, só o Valquir, o primeiro, e a Célia, a última, é que ainda estão encarnados. O Valquir continua presidindo o terreiro dele de Umbanda lá no Rio, e a Célia continua presidindo o centro dela, que é um centro eclético, onde existe trabalho de Umbanda, trabalho de Kardec, trabalho oriental, grupo de estudos, e completamente avessa a qualquer publicidade. A primeira vez que ela autorizou que o nome dela de verdade saísse num livro foi no meu. Vocês vão encontrar ela mencionada num livro do Marcel Sotomayor, que escreveu a biografia do Chico, chamado Por Trás do Véu de Ísis, com o nome de Dona Lúcia, porque ela pediu a ele, ela recebeu ele lá, deixou ela assistir uma reunião de psicografia, e no final pediu a ele que não dissesse o nome verdadeiro dela. Vocês vão encontrar o nome dela também num livro do professor Brian Weiss, aquele psiquiatra americano, que não sabendo do compromisso dela de não aparecer, coloca a experiência que ele viveu, que eu vou contar rapidamente para vocês, no dia que ele foi visitá-la lá em 1997. Está no livro chamado A Divina Sabedoria dos Mestres, do Brian Weiss. Ele chegou lá no dia da reunião, ele estava no Brasil por causa da Feira do Livro lá no Rio, e foi lá conhecer o trabalho. E no primeiro intervalo que ela tirou para dar uma descansada, levaram ele até a salinha dela para que os dois se conhecessem, mas ela não sabia nada da vida dele, sabia apenas que era um psiquiatra que pesquisava vidas passadas e reencarnação. E eu fiquei encarregado de fazer a tradução da conversa dos dois. Então ficou naquelas amabilidades, muito bonito o seu centro, eu já ouvi falar dos seus livros e tal. Aí em um determinado momento ela deu um tapinha na minha perna, eu estava sentado do lado dela e disse, filho, diz aqui para o Dr. Brian que está aqui uma energia, ela chama os espíritos todos de energia. Está aqui uma energia chamada Adam. E o Adam está me pedindo para dizer ao Dr. Brian que o coração dele, Adam, já está na posição correta. Eu peguei e traduzi, né? O que a Célia fala para mim, eu não me preocupo em checar veracidade. Eu traduzi a informação para o Dr. Brian, ele ficou muito emocionado, porque depois é que a gente foi saber da história. Enquanto ele estava emocionado ali, falando inglês com ela, agradecendo, ela disse, olha, o Adam está mandando um beijo para fulana, cicrana e beltrana. Aí ele quase caiu da cadeira, o Dr. Brian, beijava a mão dela, só sabia falar obrigado, obrigado, em português, era a única palavra que ele sabia falar. A questão é a seguinte, Adam foi o primeiro filho que o casal Brian Weiss teve e que nasceu com um defeito congênito, no qual o coração dele estava de cabeça para baixo dentro do peito. Ou seja, as veias e artérias todas, tudo invertido. Então ele teve uma sobrevida de 2 horas depois do parto e desencarnou. Anos depois, eles tiveram mais um casal de filhos. Então, primeiro, ele mandou a informação para o pai de que o coração dele agora já estava na posição correta, sem que a Célia soubesse nada da vida dele. Em seguida, as pessoas para quem ele mandou um beijo eram a mulher do Brian Weiss, ou seja, a mãe dele, e os 2 irmãos que tinham nascido depois que ele tinha desencarnado. Chamou os 2 pelo nome. E o Brian conta essa história no livro A Divina Sabedoria dos Mestres. E quando o livro foi publicado, a Célia me ligou apavorada, disse, meu filho, falaram de mim num livro, meu Deus do céu, o meu compromisso de não me divulgar, de não aparecer, como é que eu faço? Aí eu falei, olha, eu vou na livraria ver o que está escrito, vou dar uma lida, se tiver alguma coisa, a gente vai na editora, pede para tirar a menção ao seu nome, alguma coisa assim e tal. Fui dar uma checada, ele não dá sobrenome, não diz onde era o centro, quer dizer, foi uma informação assim que não revelou nada da privacidade dela. Aí eu falei, Célia, deixa para lá, não tem seu sobrenome, não tem o endereço do centro, não tem o nome do centro. Ela, depois de muito relutar, acabou consentindo.
Ela está viva, está com 81 anos de idade, continua fazendo esse trabalho a cada 3 meses, mais ou menos. De 3 em 3 meses, ela marca uma reunião dessas num sábado, que começa às 11 horas da manhã e vai até 6 horas da tarde com a presença dela. E, ultimamente, isso é uma coisa que não está no livro, ela tem recebido a presença de animais domésticos, cachorros, gatos, passarinhos, papagaios, coelhos, que dão mensagem, manifestam seus nomes e mandam recados para os seus donos, né? Digamos assim, entre aspas. E já havia situações mais inusitadas nesse sentido também. Há pouco tempo, ela, agora, na última reunião que nós tivemos em dezembro, ela falou de um cachorro e a família estava lá presente e chegou até a frente da mesa para receber a mensagem dela e disse, olha, ele está mandando dizer a vocês que ele gostava muito dessa época do ano, perto do Natal, porque é a época que se faz rabanada. Então, a dona dele fazia muitas rabanadas e aquele leite que sobrava das rabanadas, ela botava num pratinho e dava para ele tomar o leite das rabanadas. E ele adorava aquele leite das rabanadas. Vejam só, o cachorro mandando dizer para a família que gostava do leite das rabanadas que eles tomavam. Então, como eu dizia a vocês, a Célia continua fazendo o trabalho, tem essa responsabilidade de ser considerada pelo Chico Xavier como a maior médium do mundo, faz o trabalho de forma anônima, quer dizer, ela não se preocupa, não se importa com propaganda de boca que se faça dela com esse tipo de divulgação, mas ela não aparece de jeito nenhum em nenhum rádio, nenhum jornal, nenhuma televisão. Acabou se tornando amiga do jornalista Domingos Meirelles, que foi lá uma vez para fazer um programa Globo Repórter inteiro com ela, e ela o recebeu na salinha e falou, filho, você vem aqui quantas vezes você quiser, qualquer dúvida que você tenha a respeito da fenomenologia espírita, eu te explico tudo a partir de uma ótica científica, mas, por favor, para o seu programa, faça de conta que eu não existo. Fique meu amigo, venha aqui quantas vezes você quiser, mas não mencione nunca nem o meu trabalho, nem a minha pessoa no seu programa. E eles ficaram amigos, se frequentam até hoje. Bom, a ideia fundamental desse livro é contar essas histórias que eu tive o privilégio e a honra de testemunhar ao longo da minha vida de formas absolutamente espontâneas. Como eu disse a vocês, não houve nenhuma pesquisa de campo para fazer isso. Foram as situações que eu vivi ao longo da minha vida. Agora, a outra coisa muito importante aí é que a minha intenção fundamental era justamente fazer uma homenagem à tolerância, ao ecumenismo, à aceitação da diferença uns dos outros, porque vocês percebem que todos os médios que eu mencionei, cada um tinha uma característica diferente, cada um tinha um tipo de trabalho diferente, e todos tinham uma abertura muito grande para isso. Como eu expliquei para vocês, resolvi fazer essa homenagem a essas outras pessoas, pela abertura espiritual que elas têm, o pastor Neemias Marião, o monge Marcelo Barros, o professor Hermógenes e tudo mais. E o próprio encontro está mencionado no livro. Esse encontro, como eu disse no início, eu acho uma das coisas mais interessantes e mais fortes que existem no mundo. Queria agradecer muito a atenção e o interesse de vocês de estarem aqui até agora. Muito obrigado.